O que acontece quando a ciência moderna bate na porta de um túmulo que nenhuma civilização ousou abrir por milênios? Em 18 de março de 2021, arqueólogos chineses detectaram câmaras subterrâneas intactas sob o Monte Li, na tumba do primeiro imperador Qin Shi Huang, e recusaram a ordem de escavar. Não por falta de tecnologia, mas porque o próprio governo proibiu qualquer abertura. Debaixo da terra egípcia, existe uma câmara selada há mais de 3.000 anos que os egiptólogos identificaram com radar, mas nenhum país autorizou a perfuração. E no sul da Índia, o Vault B do templo Padmanabhaswamy permanece trancado com uma porta sem dobradiças, sem fechadura visível, e os tribunais indianos proibiram qualquer tentativa de entrada. Estas não são lendas, são estruturas reais, mapeadas, fotografadas e deliberadamente mantidas fechadas por decisão humana ou por razões que ninguém consegue explicar. O que existe dentro delas pode reescrever a história, ou confirmar que alguns segredos foram enterrados com razão. O Vault B do templo Padmanabhaswamy, em Tiruvananthapuram, no estado de Kerala, na Índia, é a câmara mais valiosa e ao mesmo tempo mais proibida do planeta. Em 2011, uma comissão suprema do governo indiano abriu 6 das 7 câmaras do templo e encontrou ouro, diamantes, rubis e estátuas cobertas de pedras preciosas avaliadas em mais de 22 bilhões de dólares, tornando este templo o mais rico do mundo. Mas a 7ª câmara, o Vault B, permaneceu fechada. A porta não tem dobradiças visíveis, não tem fechadura convencional e não apresenta nenhuma emenda que indique como foi construída. Ela é coberta por uma escultura de 2 cobras gigantes, e segundo a tradição hindu, só pode ser aberta por um sábio capaz de recitar o mantra Garuda, um conhecimento que, segundo os sacerdotes, não existe mais entre os vivos. Em 2014, o Tribunal Supremo da Índia emitiu uma ordem formal proibindo qualquer tentativa de abertura forçada. Os juízes citaram o risco de colapso estrutural, mas os sacerdotes do templo foram mais diretos. Disseram que abrir aquela porta traria uma calamidade irreversível. O que está dentro ainda é desconhecido. Estimativas baseadas no padrão das outras câmaras sugerem que o conteúdo pode ultrapassar $1 trilhão em artefatos. Ninguém entrou. Ninguém sabe. A tumba do imperador Qin Shi Huang, no Monte Li, na China, existe há mais de 2.200 anos e nunca foi escavada. Qin Shi Huang unificou a China em 221 a.C. e ordenou a construção de seu mausoléu 36 anos antes de morrer. Segundo os registros do historiador Sima Qian, escritos 100 anos após a morte do imperador, a tumba contém rios de mercúrio líquido, representando os grandes rios da China, teto coberto de pérolas simulando estrelas e armadilhas automáticas com bestas prontas para disparar contra qualquer invasor. Em 2020, cientistas chineses mediram os níveis de mercúrio no solo sobre o Monte Li e confirmaram concentrações anormalmente altas, exatamente onde os textos antigos indicavam os rios subterrâneos. A tumba existe, o mercúrio existe, e ninguém entrou. O governo chinês proibiu escavações citando tecnologia insuficiente para preservar os artefatos sem destruí-los. O mesmo argumento usado desde 1974, quando os primeiros guerreiros de terracota foram descobertos por acidente por um agricultor que perfurava um poço. Mais de 8.000 estátuas foram encontradas nos fossos externos. A câmara principal, onde o imperador está sepultado, permanece intocada. Arqueólogos estimam que ela tem o tamanho de um campo de futebol. No Egito, a pirâmide de Quéops guarda um segredo que o radar revelou em 2016. Em 2023, uma sonda de fibra óptica foi inserida por uma fissura de 9 milímetros na parede e confirmou a existência do espaço vazio. O projeto Scan Pyramids, utilizando tomografia de muons, partículas subatômicas que atravessam rochas sólidas como raio-x, identificou um corredor oculto de 9 metros de comprimento diretamente acima da entrada norte da pirâmide. Dentro havia areia, e atrás da areia, outra parede. O que existe além dessa segunda parede ainda não foi visto por nenhum ser humano nos últimos 4.500 anos. O Egito proibiu qualquer perfuração adicional até que um plano de preservação completo seja aprovado por um comitê internacional. O corredor aponta diretamente para a Câmara da Rainha, uma câmara que, segundo os egiptólogos, nunca teve uma rainha. Seu propósito original é desconhecido. A câmara adicional pode conter a resposta, ou pode ser apenas mais uma câmara vazia. Ninguém sabe por que ninguém entrou.
1972, a tumba de Tai Ho foi aberta na China, na província de Hunan. O corpo da Marquesa de Dai estava tão bem preservado após 2.200 anos que os médicos legistas conseguiram determinar a causa da morte. Ataque cardíaco, provavelmente causado por uma refeição pesada de melão. Seus órgãos internos estavam intactos, o sangue ainda estava presente nos vasos, a pele ainda tinha elasticidade. Esta descoberta mudou completamente a forma como os arqueólogos entendem a preservação de corpos na antiguidade, e ao mesmo tempo levantou uma pergunta que ninguém conseguiu responder. Se uma tumba de segunda categoria preservou um corpo dessa forma, o que existe dentro da tumba principal de Qin Shi Huang, construída com recursos 100 vezes maiores? A resposta mais honesta é que ninguém sabe. E os governos que controlam essas tumbas têm razões muito diferentes para manter o silêncio. No caso chinês, a proibição é técnica e política ao mesmo tempo. Técnica porque os guerreiros de terracota descobertos em 1974 perderam a coloração original em minutos após o contato com o ar. Cada estátua era originalmente pintada com pigmentos vivos: vermelho, verde, azul, roxo. E a oxidação destruiu essa camada em questão de horas. Décadas de pesquisa depois, os cientistas ainda não desenvolveram um método capaz de preservar os pigmentos durante a escavação. Política porque a tumba de Qin Shi Huang é o símbolo mais poderoso da unificação chinesa. Se isso aconteceu com os fossos externos, o que aconteceria com os artefatos da câmara principal, que esteve selada por mais de 2.000 anos em condições controladas de mercúrio e umidade específica? O que for encontrado lá dentro vai redefinir a narrativa histórica oficial da China. Se os artefatos contradizerem os registros históricos existentes, e existe uma probabilidade real de que contradigam, o governo precisará reescrever partes significativas da história que ensina nas escolas há décadas. Esta é uma decisão política, não arqueológica. No caso indiano, o silêncio em torno do Vault B tem uma dimensão diferente. O templo Padmanabhaswamy é administrado pela família real de Travancore, que governou Kerala por séculos antes da independência da Índia. A família afirma que o Vault B foi selado por instruções diretas de seus ancestrais e que a abertura violaria um acordo sagrado. Em 2011, quando as outras câmaras foram abertas por ordem judicial, um dos membros da família real declarou publicamente que a abertura do Vault B seria um erro irreversível, sem especificar por quê. O Tribunal Supremo registrou a declaração, considerou o argumento e manteve a Câmara fechada. Uma Câmara com conteúdo potencialmente superior a US$ 1 trilhão foi mantida selada por decisão judicial baseada, em parte, em uma advertência sem explicação. No Egito, o silêncio tem uma camada adicional que raramente é mencionada. Em 2015, o arqueólogo britânico Nicholas Reeves publicou uma análise das paredes da tumba de Tutankhamon e identificou marcas que sugeriam a existência de 2 câmaras ocultas atrás das paredes pintadas. Sua hipótese era de que a tumba de Tutankhamon foi originalmente construída para a rainha Nefertiti e que ela ainda estaria sepultada atrás da parede norte. O governo egípcio autorizou 3 varreduras de radar diferentes entre 2015 e 2018. Os resultados das 3 varreduras foram contraditórios. Uma equipe japonesa encontrou evidências de câmaras. Uma equipe americana não encontrou nada. Uma equipe italiana ficou inconclusiva. O Egito encerrou as pesquisas sem uma explicação clara e a questão permanece em aberto. Nefertiti, se estiver lá, continua lá. O padrão que aparece em todos esses casos é o mesmo. A tecnologia existe para detectar o que está dentro, mas não existe para abrir sem destruir. E por trás dessa limitação técnica existe sempre uma camada de decisão política, religiosa ou dinástica que mantém a proibição mesmo quando a tecnologia avança. As tumbas não estão fechadas por falta de interesse, estão fechadas por excesso de consequências. Em 4 de novembro de 1922, Howard Carter abriu a tumba de Tutankhamon, no Vale dos Reis. Em menos de 6 meses, Lord Carnarvon, o financiador da expedição, estava morto. A imprensa britânica publicou na capa: "A maldição do faraó". O que os jornais não publicaram foi o relatório médico completo. Carnarvon morreu de septicemia causada por um corte de barbear que infeccionou numa ferida antiga. Não havia maldição inscrita na tumba. Arqueólogos verificaram cada centímetro das paredes e não encontraram nenhuma inscrição de maldição. A lenda foi criada por um jornalista chamado Arthur Weigall,
que estava com raiva de Carnarvon por ter vendido os direitos exclusivos da descoberta para o jornal Times, deixando todos os outros repórteres do lado de fora. Mas a ausência de maldição inscrita não explica o que aconteceu com as pessoas que abriram a tumba de Amenófis de Bis, também no Vale dos Reis, em 1898. O arqueólogo Victor Lore encontrou a câmara intacta, com múmias adicionais armazenadas em nichos nas paredes. 3 meses depois, um viajante americano chamado Richard Bethel foi encontrado morto no seu quarto de hotel em Cairo sem causa aparente. Bethel tinha visitado a tumba como turista autorizado. Seu pai, Lord Westbury, jogou-se de uma janela do 7º andar em Londres 2 meses depois. A polícia londrina registrou o caso como suicídio. Na nota deixada por Lord Westbury havia uma frase: "Eu não consigo suportar os horrores que me perseguem desde aquele dia." Ninguém conseguiu determinar a que dia ele se referia. A explicação científica mais aceita para mortes associadas a tumbas antigas é a presença de fungos e bactérias anaeróbicas que sobrevivem em ambientes selados por milênios. Em 2008, microbiologistas da Universidade do Cairo analisaram amostras do ar de 3 tumbas do Vale dos Reis e encontraram esporos de Aspergillus niger e Aspergillus flavus, fungos que causam infecções pulmonares graves em pessoas com sistema imunológico comprometido. Lord Carnarvon tinha saúde frágil antes de entrar na tumba. Esta explicação é plausível, mas não resolve todos os casos. Não explica Lord Westbury, que nunca entrou numa tumba. A tumba de Tamerlão, em Samarcanda, no Uzbequistão, oferece o caso mais documentado de consequências reais após uma abertura proibida. Tamerlão foi o conquistador turco-mongol que dominou a Ásia Central no século XIV e morreu em 1405. Sua tumba, o Guri Amir, continha uma inscrição em pedra que dizia: "Quem disturbar meu descanso sofrerá uma calamidade maior do que eu trouxe ao mundo." Em 22 de junho de 1941, o arqueólogo soviético Mikhail Gerasimov abriu o sarcófago de Tamerlão por ordem de Joseph Stalin. 2 dias depois, em 22 de junho de 1941, a Alemanha nazista invadiu a União Soviética na maior operação militar da história. A Operação Barbarossa matou mais de 27 milhões de soviéticos. Gerasimov estava ciente da inscrição antes de abrir o sarcófago. Registros do arquivo soviético mostram que ele enviou um telegrama a Moscou pedindo autorização para adiar a abertura. Stalin negou o pedido. E aí ficou curioso para descobrir o que mais está escondido por trás dessas tumbas misteriosas? Enquanto isso, que tal explorar nosso site playprof.com e acessar todas as melhores redes neurais com um bônus de 500 tokens na sua inscrição? Acesse o link na descrição e venha desvendar os segredos da tecnologia. E 3 dias após a invasão alemã, um general soviético ordenou que os restos de Tamerlão fossem devolvidos ao sarcófago com honras islâmicas completas. Segundo registros militares soviéticos, o marechal Georgy Zhukov afirmou em reunião privada que a devolução dos restos havia sido recomendada por 3 líderes religiosos uzbeques que visitaram Stalin pessoalmente. A virada na guerra no fronte oriental começou em novembro de 1942, 17 meses depois do reentierro. A coincidência é impossível de verificar e impossível de ignorar. O que separa a maldição do mistério é a documentação. Maldições são narrativas construídas após os fatos. Mistérios são sequências de eventos verificáveis que não têm explicação satisfatória. No caso de Tamerlão, os eventos são verificáveis. A abertura aconteceu, a invasão aconteceu, a devolução aconteceu, a virada na guerra aconteceu. A sequência é real. A conexão causal é o que permanece em aberto. E é exatamente por isso que as tumbas ainda fechadas continuam fechadas. Ninguém quer ser o próximo a testar a sequência. Em 1988, um trabalhador da construção civil perfurou acidentalmente o teto de uma câmara subterrânea em Abidos, no Alto Egito, enquanto instalava uma rede de esgoto. A câmara estava intacta. Dentro havia cerâmica, ossos e fragmentos de inscrições hieroglíficas que os egiptólogos levaram 3 anos para decifrar. O resultado foi perturbador. A câmara pertencia a um faraó cujo nome havia sido sistematicamente apagado de todos os registros egípcios conhecidos. Não um faraó desconhecido por falta de evidências, um faraó ativamente erased, com o nome removido de paredes, obeliscos e listas reais em todo o Egito Antigo. Os egiptólogos identificaram o padrão como damnatio memoriae,
A condenação da memória, uma prática usada pelos egípcios para apagar a existência de governantes considerados ilegítimos ou perigosos. O faraó em questão foi provisoriamente catalogado como Senedjem Ibn Meriptah, mas este não era seu nome real. Era uma designação técnica dada pelos arqueólogos baseada em fragmentos parcialmente preservados. Seu nome verdadeiro foi destruído com tal sistematicidade que nem mesmo os fragmentos recuperados em Ábidos permitiram uma reconstrução completa. O que os pesquisadores conseguiram determinar foi o período aproximado de seu reinado, a 18ª dinastia, o mesmo período de Tutankhamon e Nefertiti, entre 1350 e 1320 a.C. Este período já era o mais controverso da história egípcia, marcado pela revolução religiosa de Akhenaton, que tentou substituir todos os deuses egípcios por um único deus solar. Após a morte de Akhenaton, seus sucessores apagaram sistematicamente seu reinado dos registros. A existência de um segundo faraó apagado do mesmo período sugere que a transição foi muito mais violenta e complexa do que os registros sobreviventes indicam. A Câmara de Abidos foi parcialmente escavada entre 1991 e 1996. Em 96, o governo egípcio suspendeu as escavações, citando instabilidade estrutural do terreno. A área foi cercada e classificada como zona de acesso restrito. Os artefatos removidos durante a escavação parcial foram transferidos para o Museu do Cairo, onde permanecem em armazenamento não exposto ao público. A câmara principal, que os arqueólogos acreditam conter o sarcófago do faraó apagado, nunca foi alcançada. A escavação parou a aproximadamente 4 metros da câmara central, segundo o relatório técnico publicado pela Missão Arqueológica em 97. Esse relatório é o último documento público sobre o sítio. Nenhuma missão arqueológica subsequente foi autorizada. O que torna este caso diferente dos outros é a razão pela qual o faraó foi apagado. No caso de Akhenaton, os motivos são conhecidos. Ele destruiu o sistema religioso tradicional e os sacerdotes de Amon apagaram sua memória como represália após sua morte. No caso do faraó de Abidos, os fragmentos recuperados não fornecem nenhuma explicação para o apagamento. Não há registros de heresia religiosa, não há evidências de derrota militar, não há indicação de ilegitimidade dinástica. O apagamento foi completo e as razões foram apagadas junto com o nome. Isso é extraordinariamente incomum. Quando os egípcios apagavam um faraó, eles geralmente preservavam os registros das razões para justificar o apagamento e legitimar os sucessores. A ausência total de justificativa sugere que o motivo do apagamento era em si mesmo algo que não podia ser registrado. Em 2003, o egiptólogo francês Christian Leblanc propôs uma hipótese que gerou controvérsia significativa na comunidade arqueológica. O faraó apagado de Abidos pode ter sido o primeiro governante egípcio a documentar contato com uma cultura externa desconhecida, uma cultura cujos artefatos, se encontrados na câmara principal, contradiriam completamente a narrativa estabelecida sobre o isolamento do Egito Antigo. Leblanc baseou sua hipótese em 3 fragmentos cerâmicos recuperados da Câmara de Abidos que não correspondem a nenhum estilo de produção egípcio conhecido e que apresentam composição química incompatível com os materiais disponíveis no Egito ou nas regiões com as quais o Egito tinha comércio documentado. A hipótese foi publicada no Journal of Egyptian Archaeology e recebeu 2 respostas formais, ambas refutando a metodologia, não os dados. Os fragmentos cerâmicos continuam no armazenamento do Museu do Cairo. A câmara continua fechada. O faraó continua sem nome. A tumba de Qin Shi Huang não foi apenas construída para proteger o imperador na vida após a morte. Foi construída para matar qualquer pessoa que tentasse entrar. Os registros de Sima Qian descrevem armadilhas com bestas automáticas posicionadas nos corredores de acesso, projetadas para disparar flechas contra qualquer movimento detectado. 2.200 anos depois, arqueólogos que escavaram os fossos externos encontraram evidências físicas dessas armadilhas, mecanismos de gatilho em bronze, ainda funcionais, encontrados em posição armada. Não foram disparados porque os corredores externos estavam bloqueados por colapso intencional do teto. Os corredores que levam à câmara principal nunca foram escavados. Ninguém sabe se as armadilhas internas ainda estão armadas, mas as armadilhas mecânicas são apenas a camada mais óbvia de proteção. Os trabalhadores que construíram a câmara interna da tumba de Qin Shi Huang foram selados vivos dentro dela,
após a conclusão da obra. Sima Qian registra que as portas internas foram fechadas antes que os trabalhadores externos pudessem sair e que as portas externas foram então fechadas sobre eles. A estimativa de arqueólogos modernos é que entre 10.000 e 80.000 pessoas foram enterradas vivas na construção do complexo funerário, incluindo as concubinas do imperador que não tinham filhos, executadas especificamente para acompanhá-lo na morte. Os guerreiros de terracota foram criados como substitutos para os soldados reais, mas os registros indicam que soldados reais também foram mortos e enterrados nos fossos externos. Esqueletos humanos foram encontrados misturados com as estátuas de cerâmica durante as escavações dos anos 70 e 80. A tumba de Pakal, o Grande, governante maia da cidade de Palenque, no México, foi descoberta em 1952 pelo arqueólogo mexicano Alberto Ruz L'Huillier. Ruz levou 4 anos para remover os blocos de pedra que bloqueavam o corredor de acesso, e quando finalmente chegou à câmara funerária, encontrou 5 esqueletos na entrada. Não eram esqueletos de inimigos, eram esqueletos de jovens, provavelmente servos ou guardas, sacrificados no momento do selamento da tumba para guardar a entrada para sempre. Dentro da câmara, o sarcófago de Pakal estava coberto por uma laje de pedra calcária de 5 toneladas, decorada com um dos relevos mais complexos da arte maia. A laje levou semanas para ser movida com equipamento moderno. Como os maias a colocaram no lugar, é uma questão que os engenheiros ainda debatem, porque as dimensões da laje são maiores do que a abertura do corredor de acesso, o que significa que ela foi colocada antes da construção das paredes ao redor. O que Ruz encontrou dentro do sarcófago de Pakal reescreveu o entendimento da civilização maia. O corpo estava coberto de jade, com uma máscara funerária de jade cobrindo o rosto, colares de jade no pescoço e anéis de jade em cada dedo. O jade era considerado pelos maias mais valioso do que o ouro. A quantidade de jade encontrada numa única tumba era equivalente ao que os arqueólogos esperavam encontrar em toda uma cidade maia de médio porte. Mas a descoberta mais perturbadora não foi o jade, foi a posição do corpo. Pakal estava deitado de costas com os joelhos ligeiramente dobrados, numa posição que alguns pesquisadores descreveram como a posição de um piloto sentado num assento reclinado. Esta descrição foi usada em 1968 pelo escritor Erich von Däniken para propor que a laje mostrava um astronauta numa nave espacial. Arqueólogos maianistas rejeitaram completamente esta interpretação, identificando cada elemento do relevo como iconografia maia padrão representando Pakal descendo ao inframundo. A controvérsia, no entanto, fez com que a tumba de Pakal se tornasse uma das mais visitadas da América Central, e também uma das mais restritas, com acesso ao sarcófago proibido ao público desde 1994 por razões de preservação. A tumba de Alexandre o Grande é o caso mais extremo de proteção involuntária. Ninguém sabe onde ela está. Alexandre morreu em Babilônia em 323 a.C. e seu corpo foi levado para Alexandria, no Egito, onde foi enterrado num mausoléu que se tornou um dos pontos de peregrinação mais importantes do mundo antigo. Júlio César visitou o túmulo, Augusto visitou o túmulo e acidentalmente quebrou o nariz da estátua de Alexandre ao tocá-la. Caracalla visitou o túmulo em 215 d.C. Depois disso, o registro desaparece. O mausoléu de Alexandre simplesmente deixa de ser mencionado nas fontes históricas após o século IV d.C. Mais de 140 expedições arqueológicas tentaram localizar a tumba em Alexandria desde o século XIX. Nenhuma encontrou nada. A tumba do homem que conquistou metade do mundo conhecido está perdida há 1.700 anos. E se existir, está selada, não por decreto, mas por esquecimento. Em 1995, uma equipe de construção que trabalhava no subsolo de Nanjing, na China, encontrou uma câmara de pedra a 6 metros de profundidade durante obras de expansão do metrô. A câmara continha lacas, bronzes e seda preservada, materiais típicos do período Ming, entre 1368 e 1644. O relatório inicial da equipe arqueológica indicou que a câmara era um depósito secundário de uma tumba maior ainda não localizada. As obras do metrô foram desviadas. A câmara foi selada novamente.
Em 2002, a Prefeitura de Nanjing publicou uma nota informando que a área havia sido reclassificada como Zona de Proteção Arqueológica Permanente. Nenhuma escavação foi autorizada desde então. O que estava abaixo da Câmara Secundária nunca foi investigado. Nanjing foi a capital da dinastia Ming antes de Pequim. O imperador Yongle transferiu a capital para Pequim em 1421, mas os primeiros imperadores Ming foram enterrados em Nanjing, não em Pequim. O complexo funerário de Nanjing, conhecido como Xiaolin, contém a tumba do fundador da dinastia, o imperador Hongwu, e é reconhecido como Patrimônio Mundial da Unesco desde 2003. A tumba principal de Hongwu nunca foi aberta. Varreduras de radar realizadas em 2006 identificaram uma câmara subterrânea de dimensões consideráveis abaixo do túmulo central, com características estruturais que sugerem preservação intacta. O governo chinês proibiu qualquer escavação citando o mesmo argumento usado para a tumba de Qin Shi Huang. Tecnologia insuficiente para garantir a preservação dos artefatos. A Unesco endossou a decisão. O que torna a tumba de Hongwu particularmente significativa é o que ele mandou enterrar com ele. Registros da corte Ming documentam que Hongwu ordenou a destruição de todos os documentos relacionados aos primeiros anos de sua vida antes de se tornar imperador. Hongwu nasceu numa família de camponeses pobres, trabalhou como monge budista errante e liderou uma rebelião que derrubou a dinastia Yuan Mongol. A narrativa oficial que ele construiu sobre sua própria origem foi cuidadosamente editada. Mas antes de morrer em 1398, ele ordenou que documentos específicos fossem colocados em seu sarcófago. Documentos que, segundo registros da corte, ele não queria que seus sucessores lessem. Nenhum de seus sucessores desobedeceu a ordem. Os documentos, se ainda existirem após 625 anos, estão dentro da câmara selada, sob Xiaolin. A tumba de Genghis Khan apresenta o mesmo problema da tumba de Alexandre. Ninguém sabe onde está. Genghis Khan morreu em 1227, provavelmente no norte da China atual, durante uma campanha militar. Segundo a tradição mongol registrada por fontes persas e chinesas, seu corpo foi transportado de volta à Mongólia e enterrado num local secreto. Os soldados que transportaram o corpo mataram todos que encontraram no caminho para que ninguém soubesse a rota. Após o enterro, 1000 cavalos foram galopados sobre o local para apagar qualquer sinal de perturbação do solo. Os servos que realizaram o enterro foram executados. Os soldados que executaram os servos foram executados. Segundo algumas fontes, um rio foi desviado para correr sobre o local do túmulo, uma técnica de ocultação que tornaria qualquer escavação impossível sem drenar uma área enorme. Em 2004, um satélite americano identificou uma anomalia no solo, numa região remota da Mongólia, que corresponde às descrições históricas do local do enterro. O governo mongol proibiu qualquer escavação na área, declarando a zona sagrada protegida por lei. A tumba do homem que criou o maior império terrestre da história está provavelmente intacta sob algum ponto da estepe mongol, e os mongóis não querem que ninguém a encontre. A razão declarada pelo governo mongol é religiosa e cultural. Genghis Khan é considerado o pai da nação mongol e perturbá-lo seria uma violação da identidade nacional. Mas existe uma razão prática adicional que raramente é mencionada. As fontes históricas indicam que Genghis Khan foi enterrado com o saque de décadas de conquistas, ouro, prata, pedras preciosas e artefatos de civilizações que ele destruiu, incluindo objetos da China Song, da Pérsia, do Califado Abássida e de reinos do leste europeu que cessaram de existir após sua passagem. A abertura da tumba não revelaria apenas um corpo, revelaria o inventário completo do maior saque da história medieval e potencialmente artefatos de civilizações cujos registros foram destruídos junto com elas. Algumas dessas civilizações não têm descendentes para reivindicar os artefatos. Outras têm. A questão de quem seria o proprietário legal do conteúdo da tumba de Genghis Khan é suficientemente complexa para que nenhum governo queira abrir esse precedente. Existe uma tumba que nenhum governo proibiu de abrir porque nenhum governo precisou proibir. Ninguém chegou perto o suficiente para que uma proibição fosse necessária. A tumba de Senaqueribe,
rei da Assíria, que destruiu Babilônia em 689 a.C. e governou um império que se estendia do atual Iraque até o Egito, está localizada sob os escombros de Nínive, a antiga capital assíria, nos arredores da cidade moderna de Mossul, no Iraque. Em 2014, o Estado Islâmico capturou Mossul e passou os 2 anos seguintes demolindo sistematicamente os sítios arqueológicos da região com explosivos e marretas. O Museu de Mossul foi destruído em fevereiro de 2015. Os relevos assírios do Palácio de Senaqueribe foram pulverizados com britadeiras. As escavações arqueológicas que haviam identificado a localização provável da tumba real assíria foram destruídas junto com todos os registros de campo. Quando as forças iraquianas retomaram Mossul em julho de 2017, os arqueólogos que voltaram ao local encontraram algo inesperado. O Estado Islâmico havia escavado túneis sob o Palácio de Senaqueribe, não para destruir, mas para saquear. Os túneis revelaram câmaras que os arqueólogos modernos nunca haviam localizado. Dentro das câmaras havia artefatos que foram removidos antes da chegada das forças iraquianas. O que foi retirado nunca foi completamente inventariado porque não havia registros do que estava lá antes. Em 2018, o arqueólogo iraquiano Leila Salih documentou os túneis e identificou uma passagem que descia além das câmaras saqueadas para um nível mais profundo, selado por uma laje de pedra com inscrições cuneiformes. A laje não havia sido tocada. O Estado Islâmico escavou até ela e parou. Ninguém sabe por que pararam. A laje continua intacta. O nível abaixo dela nunca foi alcançado por ninguém na história moderna. Mas o caso mais perturbador de todos não está no Iraque, nem no Egito, nem na China. Está no Peru. Em 1987, traficantes de artefatos peruanos chamados huaqueiros escavaram ilegalmente um sítio em Sipán, no norte do Peru, e encontraram uma câmara funerária intacta. Antes que o arqueólogo Walter Alva conseguisse proteger o sítio, os huaqueiros removeram dezenas de artefatos de ouro e os venderam no mercado negro internacional. Quando Alva chegou e iniciou a escavação legal, encontrou o que restava: a tumba do Senhor de Sipán, um governante mochica do século III d.C., ainda extraordinariamente rico apesar do saque parcial. A tumba continha 8 pessoas enterradas vivas, junto com o governante. 2 mulheres jovens, 3 homens, 1 criança e 1 cão. As análises dos esqueletos confirmaram que todos morreram no momento do selamento, não antes. Mas abaixo da tumba do Senhor de Sipán, Alva encontrou outra câmara, mais antiga, mais profunda, intacta. Esta câmara, identificada como pertencente a um governante mochica anterior, estava selada por uma camada de adobe de 1 metro de espessura. Dentro havia um homem enterrado com um estandarte de cobre dourado, ornamentos de ouro maciço e, ao redor dele, os corpos de 18 pessoas. 18. Todas enterradas simultaneamente, todas jovens. As análises indicaram que pelo menos algumas morreram por asfixia, o que significa que estavam vivas quando a câmara foi selada e morreram conforme o oxigênio se esgotou. A câmara abaixo desta segunda tumba nunca foi completamente escavada. Alva identificou sinais de uma terceira câmara ainda mais profunda, mas a instabilidade do terreno e a falta de financiamento paralisaram as escavações em 1999. Em 2013, um novo projeto de escavação foi aprovado. Em 2016, os trabalhos foram suspensos novamente por falta de verbas. A terceira câmara de Sipán, que pode conter o governante mais antigo e mais poderoso da civilização mochica, continua intocada a menos de 3 metros abaixo do nível já escavado. Não existe proibição formal, existe apenas dinheiro insuficiente e terra instável sobre algo que ninguém ainda viu. A diferença entre Sipán e todos os outros casos é esta: nas outras tumbas, a proibição é uma decisão. Em Sipán, o que mantém a câmara fechada é a indiferença, a incapacidade de reunir recursos suficientes para escavar 3 metros de terra peruana sobre uma câmara que pode reescrever a história de uma civilização inteira. Das 6 tumbas mais importantes ainda seladas no mundo, esta é a única cuja abertura depende exclusivamente de vontade humana e financiamento adequado, e continua fechada. A pergunta feita no início era simples: o que existe dentro das tumbas que ninguém abriu? A resposta, depois de tudo que foi documentado, é mais complexa do que qualquer resposta única poderia conter. Mas existe um fio comum que atravessa todos os casos, do Vault B de Kerala à terceira câmara de Sipán,
da tumba de Qin Shi Huang ao faraó sem nome de Abidos. O fio comum não é o ouro, não é a maldição, é a informação. Em 2022, o governo chinês anunciou um novo protocolo de escavação para a tumba de Qin Shi Huang, desenvolvido em parceria com universidades alemãs e japonesas. O protocolo inclui câmaras de pressão controlada, sistemas de selagem em tempo real e técnicas de fixação de pigmentos desenvolvidas especificamente para este projeto ao longo de 12 anos de pesquisa. A data de início da escavação não foi anunciada. O protocolo existe, a decisão de usá-lo ainda não foi tomada. O que isso significa é que a proibição técnica, que existia desde 1974, foi resolvida. O que mantém a tumba fechada agora é exclusivamente a decisão política. A mesma decisão que mantinha a tumba fechada antes, mas sem o argumento técnico como escudo. No templo Padmanabhaswamy, o Vault B continua fechado por ordem judicial. Em 2021, o Tribunal Supremo da Índia reafirmou a proibição e determinou que a Câmara permanecesse sob a administração da família real de Travancore. Nenhuma varredura de radar foi autorizada. Nenhum estudo não invasivo foi permitido. A câmara mais valiosa do mundo, com conteúdo estimado entre 1 e 2 trilhões de dólares, está sendo protegida sem que ninguém saiba exatamente o que está protegendo. Esta é a única tumba desta lista onde nem mesmo a tecnologia de detecção foi autorizada. Na pirâmide de Quéops, o corredor descoberto em 2023 ainda não foi explorado além dos 9 metros iniciais. O Comitê Internacional que deve aprovar o plano de escavação ainda não chegou a um consenso. Enquanto isso, a segunda parede no fundo do corredor continua no lugar onde esteve pelos últimos 4.500 anos. Atrás dela pode haver uma câmara vazia. Pode haver artefatos. Pode haver o corpo de uma rainha cujo nome conhecemos, mas cuja tumba nunca foi encontrada. Pode haver documentos que expliquem por que a maior estrutura já construída pelo ser humano foi erguida com uma precisão que arquitetos modernos ainda não conseguem replicar completamente com tecnologia atual. O fato que permanece após tudo isso é este. A humanidade tem a capacidade técnica de abrir todas essas tumbas. Não todas com perfeição, não todas sem riscos, mas a tecnologia existe. O que não existe é a disposição de aceitar as consequências. E as consequências são sempre as mesmas, independentemente do país, da época ou da cultura. O que está dentro pode contradizer o que está fora. Pode contradizer a história ensinada, a narrativa nacional, a justificativa religiosa, a legitimidade dinástica. As tumbas não estão fechadas para proteger os mortos. Estão fechadas para proteger os vivos das verdades que os mortos carregam. Genghis Khan está enterrado com o saque de civilizações destruídas. Qin Shi Huang está enterrado com a versão da história que ele mesmo escreveu. O faraó sem nome de Abidos está enterrado com o motivo pelo qual foi apagado. O Vault B contém algo que uma família real considera mais perigoso do que $1 trilhão em ouro e pedras preciosas. E Xipan tem uma terceira câmara a 3 metros de profundidade que ninguém financiou para abrir. Em março de 2024, um consórcio de universidades peruanas e espanholas apresentou um novo pedido de financiamento para retomar as escavações em Xipan. O pedido está em análise. A terceira câmara continua fechada. Os mortos continuam guardando seus segredos com uma eficiência que nenhum sistema de segurança moderno conseguiu superar. Não porque sejam mais fortes do que a tecnologia, mas porque os vivos, repetidamente em todos os continentes e em todos os séculos, decidiram que alguns segredos são mais seguros enterrados do que descobertos.